Glória a Deus. Meus amados Pais do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente, aos irmãos aí da plataforma do Facebook, que Deus venha abençoar de uma forma poderosa a vida de cada um de vocês. Deus tem uma palavra para o nosso coração, Deus tem uma palavra para o teu coração, e eu creio que após esta ministração, Deus vai falar de uma forma tão poderosa ao meu e ao teu coração, que haverá mudança de entendimento, de mente, em relação ao propósito de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. A boa vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Deus tem o melhor e Deus quer dar o melhor para mim e para você. No entanto, nós precisamos tomar posse da maneira correta das bênçãos de Deus. Deus já nos abençoou. Seu Filho amado já morreu, já ressuscitou e abençoou a humanidade. Cabe a cada um, ao ouvir a palavra de Deus, receber esta graça
que nós recebemos imerecidamente, né, na sua vida, e após isso, com certeza, ao tempo determinado, as bênçãos de Deus surgirá, obviamente começando pela bênção espiritual, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual, amém? Vocês que estão assistindo essa live aí, venha compartilhar essa live nos seus status, nas suas redes sociais, porque eu creio que Deus há de falar com outras pessoas também, assim como há de falar comigo e falar com você também, amém? Vamos orar, vamos começar aqui para a glória de Deus, uma oração, vamos apresentar a Deus a sua vida, você que quer, você que pode, para a glória de Deus, deixa aí os seus pedidos de oração, amém? Deixa os seus pedidos de oração, a paz do Senhor, Débora, Deus abençoe a Débora que acabou de entrar aqui pela plataforma do Meet. A paz do Senhor, pastor. Amém, filha, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Débora, se for possível, prepara um hino da harpa, filha, se você souber. Se você não souber, prepara só uma palavra após a oração que eu vou fazer inicial. Você lê uma palavra aí e discorre um pouco, ou se der para cantar o hino, você canta o hino. Fica aí a sua preferência, amém? Pode ser? Amém, Débora? Tá ouvindo? Amém. Pode sim, pode sim. Tá. Eu vou pegar um hino aqui. Amém, filha. Deus abençoe. Zefirino, Amaro, Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique aí nesta live, deixa aí o seu pedido de oração, amém? A sua necessidade aí, escreva aí embaixo, nós vamos estar apresentando também, mais na frente, em oração a Deus, a sua vida, a sua causa, a sua vida espiritual, amém? A Sara Ferreira, Marcelo, a Sara Ferreira também está conosco, amém? Deus abençoe, Sara, grandemente a sua vida, amém? Compartilhe, irmãos, essa live, nós estamos dando início agora, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pela Tua graça infinita, misericórdia, entramos na Tua presença. Primeiramente, ó Pai, venho pedir perdão por todos os pecados que eu tenho, meu Deus, pecado, Senhor. Sou um pecador, meu Deus, sou falho, meu Deus e Pai, e erro, Senhor, meu Deus, como todos os outros que estão no Senhor. A nossa natureza, meu Pai, a natureza é corrompida, e por isso nós pecamos, meu Pai, obviamente, são pecados involuntários, não pecados, Senhor, consciente, meu Deus, porque uma vez que somos libertos, uma vez, meu Deus, que fomos regenerados, Senhor, através do novo nascimento, Senhor, algo sobrenatural aconteceu na vida daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo. Meu Deus, já não consegue mais viver, já não vive mais no pecado, peca porque é pecador, mas já não vive mais no pecado, porque o prazer da sua vida é buscar a face do Senhor, é buscar, meu Deus, os teus mandamentos, pois o Senhor está em nós, o Pai e o Filho, por intermédio do teu Espírito Santo. Pai, neste momento, venha perdoar os meus pecados, venha perdoar os pecados das minhas irmãs e irmãos, a todos aqueles que estão entrando neste momento, pela live, Senhor, meu Deus, a plataforma do YouTube, como também que estão aqui do lado, Senhor, pela plataforma do Meet, Senhor, que está conosco, a Débora, tua serva, como também, meu Deus, a Maria está conosco, aqui já entrou, meu Deus, estenda as tuas mãos, Pai, que o Senhor venha trabalhar de uma forma poderosa na nossa vida. Nós dependemos do Senhor, nós somos necessitados da Tua presença na nossa vida. Nós sabemos pela Tua palavra, porque sem Ti nada poderemos fazer. Nós não vamos conseguir ir a lugar algum. E ainda que a gente tenha muitas coisas nesta terra, sem a Tua presença, somos as pessoas mais pobres desta terra e os mais miseráveis. Meu Deus, o que adianta ganhar o mundo todo e se não tiver da Tua presença, se perder a nossa alma por ausência da Tua presença? Pai, eu apresento nas Tuas mãos a necessidade da minha casa, eu apresento nas Tuas mãos a vida da minha esposa, eu apresento nas Tuas mãos a vida do Nicolas Gabriel. Pai, que os anjos do Senhor que está aqui neste lar, os anjos do Senhor que está pelejando em prol da vida dos meus irmãos que estão nestas lives neste momento, sim, os anjos do Senhor estão pelejando aí, o Espírito do Senhor está aí, trabalhando, Senhor, em prol da vida dos Teus filhos.
daqueles que confiam no Senhor. Estende as tuas mãos, vai trabalhando de uma forma poderosa. Eu venho apresentar a vida espiritual de cada um deles, cada uma delas, aqueles que estão assistindo neste momento, aqueles que vão assistir depois esta live. Meu Deus, que o Senhor venha estender das tuas mãos. Quero aqui apresentar os soldados feridos. Quantos neste momento estão feridos no Brasil e fora do Brasil, sim. Homens e mulheres que outra hora, Senhor, estavam na tua presença, homens e mulheres que outra hora, Senhor, orava, clamava, fazia parte do ciclo de oração, homens, meu Pai, que até mesmo tem cargo eclesiástico, sim. Deus levantou o pastorado, Deus levantou o missionário, Deus levantou o evangelismo, Deus levantou, meu Pai, aleluia, Senhor, mas na trajetória muitas situações surgiram, muitas dificuldades surgiram no trajeto. Nós entramos pela porta, mas nós seguimos o caminho estreito, sim, e dentro do caminho estreito nós encontramos pedra, nós encontramos espinho, nós encontramos oposição, dificuldade, como o Senhor falou para o profeta Jeremias: vão lutar contra ti, vão se opor contra ti, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer. Deus já estava preparando, aleluia, o profeta para ele ter a consciência que o seu chamado ia gerar perseguição, que o seu chamado ia gerar luta, ia gerar provação. A presença de Deus sobre a vida dele era notória, ia atrair o povo, mas também por causa da presença ia atrair luta, ia atrair dificuldade, ia atrair provação, e tudo pela permissão do Pai, tudo pela permissão do eterno Deus, aleluia, porque Ele sabe trabalhar na nossa vida. Eu peço ao Senhor, vai levantando, vai renovando neste momento pessoas que estão nessa live, talvez, meu Pai, dizendo que não aguenta mais, que não suporta mais, que quer parar, que quer desistir, mas neste momento o teu Espírito que nos fortalece, o teu Espírito que nos coloca de pé, vem colocar de pé a tua filha. Visita neste momento a tua serva, aí quebrando todo o jugo, toda opressão, toda seta maligna, toda peleja, toda oposição no mundo espiritual contra a vida do teu filho. Aleluia, bendito, ó Pai, seja o teu nome glorificado, exaltado, seja o Senhor da glória. Peleja pelo teu povo, ó Senhor, tu és poderoso para mudar essa história, esse cenário, a dificuldade financeira, a dificuldade faltando as coisas, sim. Tem muito do teu servo na terra neste momento sendo provado no pão, tem muito do teu servo na terra passando, Senhor, meu Pai, por aflição, está no meio de uma luta, está no meio de uma batalha, meu Deus e Pai eterno, mas o teu Espírito está com ela, o teu Espírito está conosco no meio desta peleja. Pai, ser conosco, nos direciona mediante a tua poderosa palavra, que nós não venhamos sair desta live da mesma maneira que estamos entrando, não, nós viemos sair diferente, renovado, cheio de esperança. Espírito eterno, conduz este culto, conduz a tua palavra, conduz o louvor, conduz, meu Pai, cada oportunidade, conduz-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos edificando e trazendo, meu Pai, aleluia, iluminação, direcionamento, mediante a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. A nossa irmã Débora está com a oportunidade. Amém, Débora? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Nosso Senhor, irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Gostaria primeiramente de compartilhar um versículo com os irmãos, aqui em Josué 1:9. Glória a Deus. Muito conhecido, mas o Senhor fala conosco nessa noite mais uma vez, através da palavra dele. Glória a Deus. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Irmãos, esse não apavore, né? Não temas. O Senhor fala, não fuja da situação. Pode ser que esteja difícil, você passando por dificuldades, situações difíceis, complicadas, que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê, mas o Senhor, Ele sempre estará conosco. Essa é uma promessa dele para as nossas vidas. É uma das coisas que mais aparece na Bíblia, é não temas.
né? Não, então, crê somente, porque o Senhor, Ele está do seu lado e Ele tem o tempo certo, a maneira correta dele agir. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas é necessário que nós passarmos por isso, por esse processo, para o Senhor nos lapidar, nos moldar, nos purificar. Então, deixa Ele agir, amém? Eu gostaria de louvar os irmãos com o hino 525, Vencendo Vem Jesus. Aleluia. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Em que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo de Jesus. e por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Débora, amém. Janélia, Pai do Senhor Jesus, filha. Pai do Senhor. Você está com a oportunidade, amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Só um minuto aqui que eu tô acabando de chegar em casa. Enquanto isso Vou eu abrir a Bíblia. Vou ler um versículo aqui antes. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor da glória. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar alguns versículos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu vou ler do versículo 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se exorbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, glória a Deus. Bendito é o Aleluia. nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que o amor não faz mal, e sim bem.
Tem tantas pessoas que dizem amar, né, e acaba fazendo mal ao próximo. Isso não é amor, pois a própria palavra nos diz, né, que o amor, né, tudo suporta, né, o amor, ele nos faz bem, não mal. E o amor, né, o dom mais perfeito, né, é o mais belo dom do Espírito Santo, né, o amor. E esse dom é o qual devemos buscar a cada dia, é o qual todos nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, devemos obter, né? É o dom do amor. Amado e querido Deus, mais uma vez, Pai, Deus, em nesta nome de tarde nos Jesus encontramos Cristo, Pai. aqui diante da Tua presença, meu Senhor, Estende as tuas te mãos, Pai, em buscando, nome de meu Deus, te Jesus adorando, Cristo, te meu Deus. bendizendo, Pai, o Teu nome. Opera, Oh, meu Deus Deus, um grande maravilhoso, milagre, meu obrigado, Deus, Pai, em nome por de tudo, Jesus Pai. Cristo, meu Vem Deus, e Pai. perdoar os meus pecados, Senhor. Vem guiar os meus passos pelos Teus caminhos, Pai. Oh, Deus maravilhoso, que a Tua vontade venha se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família. Assim também, meu Deus, na vida de cada irmão que aqui está. Na vida de cada irmão, meu Deus, que aqui está acompanhando, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los, meu Deus, de uma forma grandiosa. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro, Pai, a um familiar, um ente querido, Pai, que porventura se encontra enfermo, Pai, desenganado pelos médicos, afundado nos vícios, Pai querido, na prostituição, nas drogas. Que o Senhor possa ir de encontro, meu Deus, àquele aflito, necessitado, aqueles, meu Deus, que carece, Pai, da Tua benignidade, Senhor. Pois o Senhor diz que veio para os doentes, não os sãos. E quais são essas pessoas doentes, Pai? Aqueles, Pai, que se encontram, Pai, na prostituição, nos vícios, enfermos, que acham que não tem mais solução para a sua vida, que não vê mais saída, Pai. Essas pessoas são os doentes, Pai, o qual o Senhor está de braços abertos, o qual o Senhor está disposto, Pai, a ajudar, a libertá-los, a curá-los, a abençoá-los, Pai. Então vai sim de encontro a este povo, Pai. Que eles possam, meu Deus, ouvir a Tua voz, Pai, que cada um de nós possamos ouvir a Tua voz, porque, meu Deus, sabemos que o Senhor não é invasivo, o Senhor não obriga ninguém a nada, mas o Senhor bate a porta, como fala a Tua palavra, que eis que o Senhor está à porta e bate. Aquele que ouvir a Tua voz e abrir, o Senhor entrará e ceará. Ou seja, Pai, em outras palavras, o Senhor sempre está de braços estendidos para nós. O Senhor está sempre disposto, meu Deus, a nos abençoar, nos ajudar, a mudar a nossa história, Pai. Mas é necessário, meu Deus, abrirmos o coração. É necessário, meu Deus, permitir que o Senhor entre nas nossas vidas para mudar, Pai. Oh, Deus maravilhoso, porque o Senhor não invade, Senhor. O Senhor pede licença, o Senhor bate para poder entrar. E se permitirmos, o Senhor entra na nossa vida e muda a nossa história. Muda o quadro, Pai, o qual enfrentamos, porque Tu és fiel, Pai, Tu és maravilhoso. Então que venhamos, meu Deus, estar atento à Tua voz, que venhamos, meu Deus, estar de coração aberto para Ti, que venhamos, meu Deus, permitir sim, Pai, o Senhor entrar nas nossas vidas, o Senhor nos libertar, nos curar, nos abençoar e assim cumprir, Pai, a Tua vontade em nós, porque a Tua vontade, Pai, é perfeita e agradável, Senhor. A Tua vontade, meu Deus, é bem melhor que a nossa, Pai. Então que nós venhamos descansar em Ti, que nós venhamos entregar a nossa vida, nossos caminhos ao Senhor e crendo, Pai, que mais o Senhor fará. Entrego, meu Deus, a cada vida, Pai, a cada familiar, a cada lar. Eu entrego, Pai, a nossa noite em Tuas mãos, que seja repletos de bênção. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. A Liliane está com a oportunidade. Logo em seguida, irmãos, a gente já vai entrar na palavra. Amém, Liliane? Paz do Senhor, Liliane. A paz, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de então compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 24 e o 25. Nessa passagem eu gosto demais, gosto muito dessa passagem bíblica, porque ela, como o título dela já fala, né, dos fundamentos, né? O fundamento é que alicerça as nossas vidas, o que não pode, tem que estar por base, para que nós venhamos, em cima disso, construir algo que está buscando o Senhor. Então, não adianta buscar algo em Deus se não estiver firmado naquilo que Ele primeiro coloca em nossas vidas. E aqui no versículo 24 ele fala: tudo aquilo, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, o Senhor coloca aqui que não adianta a gente só ouvir e não praticar. Né? Se a gente só ouve e não pratica, a gente não tem autoridade diante das circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, das dificuldades que se levantam. Mas a gente pratica. Se a gente ouve e pratica, a gente tem autoridade diante das tribulações que se levantam sobre a nossa vida. Porque quando elas se levantarem, nós vamos estar edificados sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E a gente vai poder, no nome dele, nos posicionar, no nome dele, expulsar, no nome dele, nos fortalecer diante das dificuldades que vão se levantar sobre a nossa vida. Agora, se nós só ouvirmos e não praticarmos, nossa vida é como outra continuidade do versículo, que ele fala que é como se estivesse colocando nossa vida sobre a areia. É algo que vai ser facilmente derrubado e não tem mais como se colocar de pé de novo. Para se colocar de pé vai ter muito trabalho, vai exigir muito de nós, às vezes pode até perder coisas muito importantes, como até a nossa própria vida ou a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra de que nós possamos sempre estar firmes, né? Nesse fundamento que é o Senhor Jesus, porque ele termina o sermão, ele começa no capítulo 5, 6 e 7 falando do sermão, né? Ali Jesus está o tempo todo falando, explicando os princípios do reino e ele termina falando sobre isso. E tudo isso que ele ensinou, que nós possamos colocar em prática, senão vai servir de nada. Eu agradeço a minha oportunidade, né, Jesus. Glória a Deus. Isso é a verdade, hein, irmãos? Isso é a verdade. Quando a gente ouve a palavra de Deus e não pratica ela, a gente não tem autoridade diante do mundo espiritual, diante de Deus. Nós temos que estar debaixo de autoridade. Jesus, quando ele veio, ele estava debaixo de autoridade. O seu discípulo entra debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, isso que a nossa irmã Liliane falou é uma verdade. Então, a gente perde completamente tudo aquilo que Deus preparou para nós quando a gente ouve a palavra, ouvir a palavra, mas não pratica a palavra. Não pratica a palavra. Então, a palavra, ela não vai prosperar. Se os irmãos observar, tantas vezes é lido o capítulo 1 de Josué, né, do livro de Josué. E Deus, ele fala ali, ele começa a falar das promessas. Essa não é a mensagem, nós vamos já entrar na mensagem já, amém? Eu vou ler e a gente vai aqui folhear algumas coisas aqui. Eu creio que Deus vai estar falando já conosco. Se você pegar o livro de Josué, capítulo 1, que é muito lido, né? Inclusive aqui a nossa irmã, a Débora, já leu o capítulo 1, versículo 9, né? Onde Deus está levantando ali Josué. Deus está levantando Josué para substituir o profeta Moisés. E Deus já vem fazendo promessa para eles, né? Que todo lugar que ele pisar a planta do pé, o povo está em direção à terra prometida. Isso é importante a gente saber o contexto que o Senhor está falando ali. O povo está no deserto. O povo está no deserto. Agora é morto o profeta que Deus levantou para tirar o povo do Egito, né? Mas a caminhada de Moisés era até aquele momento ali, aquele ponto, Deus recolhe, né? E Deus levanta outro, porque sempre vai ser assim. O evangelho chegou até nós hoje, né, dessa forma. O ministério começou por Jesus, continuou pelos seus discípulos, né, e foi se levantando discípulo em toda a trajetória, em todas as gerações, e chegou até nós hoje. Uns Deus recolhe, Deus levanta outros. Sempre vai ser assim. A obra de Deus não para. Deus tem sempre alguém para colocar no lugar e a obra continua, porque Jesus é o dono da obra. E ele falando das promessas, observe que ele vai falando das promessas. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lhe ter dado, como falei para o meu servo Moisés.
né? Não temas, não tenha medo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Observe, só palavras, né, que levanta a gente. Você vê que Deus está levantando a moral, né, de Josué por causa do momento. Imagina como estava o coração dele. O profeta que ele tanto admirava e que estava aprendendo com ele, andava lado a lado com ele, morre. Então ele sofre muito por causa da perca, e agora com a perca ainda tem uma grande responsabilidade dada por Deus de substituir e completar, né, essa missão, que era levar o povo e introduzir dentro da terra. Então imagina como estava o coração dele. Imagina como que estava o sentimento dele, os questionamentos que estavam dentro dele, como por exemplo, eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu não tenho condição de fazer isso. É a primeira resposta que damos para Deus. É a primeira resposta. E com certeza Deus já está falando através dessa mensagem aqui com alguém. Sempre vai ser assim, sempre Deus vai levantar alguém. Se Deus está levantando é porque Deus tem um propósito com Josué. Se Deus está levantando é porque Deus tem um propósito com Josué. Deus está falando através dessa mensagem com Josué aqui nesta live. Deus está falando com Josué. Mas aí começa o questionamento. É por isso que Deus se manifesta levantando a moral dele. A mesma coisa você vai ver com Jeremias. Deus se manifesta para ele levantando a moral de Jeremias. Palavra de conforto, palavra de ânimo. Deus vem trazendo palavra para fortalecer, para a pessoa receber, crer e acreditar que Deus vai fazer. E que Deus é com a pessoa também. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas Deus, o Senhor usa demais aquele homem, usa demais aquela mulher. Eu não vou, o Senhor não vai me usar nunca desse jeito, mas não vai mesmo. Deus não vai usar você igual ninguém. Você está certinho, você está certo. Deus não vai usar você igual a ninguém. Não existe ministério igual. Não existe. Deus vai usar você muito mais. Deus não vai usar igual C e B. Não compare o seu ministério, não queira ser igual a ninguém. Tenha como espelho, mas não queira ter o mesmo ministério. Eu quero ser usado igual Elias. Não. Você lembra que Eliseu falou? Eliseu disse, não, eu quero a porção dobrada. Ele falou que eu quero igual a mesma porção, eu quero dobrada. Então você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir. E se Deus escolheu, Deus é que capacita, não se preocupe com isso. Mas para frente, o versículo 6 e 8 vai entrar na questão principal das promessas. Deus está fazendo promessa até chegar no versículo 7 e 8. Ele está fazendo as promessas. Eu vou ser contigo, nada vai ficar diante de ti. Tudo que se levantar vai cair por terra. Tudo. Tudo vai cair por terra na tua frente. Eu serei contigo como fui com Moisés. Tão somente, então, aí entra a questão. Aí entra a chave da vitória do povo de Deus. Tão somente, né? Eu quero até ler isso aqui, gente, porque isso aqui eu quero até ler com vocês. Vamos ler aqui. Josué capítulo 1, o versículo 7. Como que Deus fala para ele aqui? Olha só. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforço, irmãos. Esforço. Há uma necessidade de nós se esforçar. Isso é algo que vem de nós. Deus ele não pode fazer algo, ele vem com a promessa e entrega a promessa para você. Ele fala, vou te levantar no teu ministério. Eu vou te levantar para você louvar. Eu vou te levantar para você fazer o meu querer. Deus sempre vai levantar para fazer a vontade dele, em prol do reino dele, não para fazer a nossa vontade primeiro. Deus sempre levanta os seus para fazer a vontade dele, para se engajar dentro do propósito do reino. Marcelo, qual é o propósito do reino? Deus está trabalhando para a regeneração de todas as coisas. Um dia haverá o fim de tudo isso. Um dia haverá o fim de tudo isso. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Ter bom ânimo, meu irmão, não significa que você não vai ter tristeza. Muitas vezes a gente está triste. Mas ter bom ânimo é quando você entende que, mesmo diante das adversidades que está te gerando tristeza, desânimo, né? A tristeza traz consigo o quê? Desânimo, vontade de parar, vontade de desistir. A tristeza traz consigo isso.
A pessoa vem a tristeza por causa da luta, aprovação, impedimento, oposição, e a pessoa logo se entristece. Junto com a tristeza vem o abatimento na oração, abatimento no jejum, abatimento na leitura da palavra, na pregação. A pessoa não quer. Por quê? Por causa das dificuldades que está sendo gerada por causa do propósito. Não tem como Deus engajar você no propósito e você viver com o braço cruzado, alegre, e aquela alegria e tudo tranquilo. Não, irmãos, você entrou numa dimensão de guerra, de luta espiritual. Quem não entende assim não vai prevalecer. Quem não entende que precisa tomar posse da armadura de Deus para poder vencer em Cristo Jesus, que precisa se revestir, que precisa da graça, que precisa se submeter ao Senhor Jesus, a cada dia ficar mais perto dele, se você não entender assim, você não vai conseguir romper, você não vai conseguir vencer. Amém? Ele segue dizendo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Deus está dando a chave para Josué. Aqui é a chave da vitória do meu povo. Qual é a chave? Os mandamentos. A palavra de Deus. Não tem como nós vencer em Cristo Jesus sem obedecer a palavra de Deus. Não tem como. Se a gente desviar disso, a gente não vai prevalecer. Tem muitas pessoas que estão sofrendo muito. Servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus. Porque ainda não entendeu esse princípio. Ou entendeu, mas não quer viver esse princípio. Que é o princípio de obedecer. O homem, irmão, caiu por desobediência aos mandamentos de Deus. Deus deu um mandamento, não. Não como? O mandamento é não. Quando é não, é não. Se Deus está dizendo não nesse relacionamento, não. Não neste negócio, não entre. Não nessa situação que você está vivendo, não faça. Por quê? Porque é fazer e a gente cair e com isso vem a colheita. Deus perdoa, você vai orar e Deus vai perdoar. Porque Cristo morreu e já nos perdoou. Já perdoou passado, presente e futuro. Cristo já perdoou. A gente vai pedir perdão, ele vai perdoar. Mas tem uma colheita. A semente foi plantada, agora ele vai gerar tempo. Você muda de posição no mundo espiritual. Você sabia que tem posição no mundo espiritual? Às vezes você está perto da bênção, aí a gente não vigia, a gente desobedece. É como se você mudasse. Você saísse daquela posição que você está, naquela fila, perto para você receber a vitória. Está chegando o tempo de Deus fazer, mas aí a pessoa, por causa da desobediência, volta para o final da fila. Isso é um exemplo claro para você entender o mundo espiritual. Ou seja, o que estava perto, agora vai tardar, porque agora vai vir uma colheita de uma semente que foi plantada que não era para ser plantada. A pessoa fez algo que não era para fazer. A pessoa se arrependeu, glória a Deus, pediu perdão, Deus a perdoou, mas voltou, mudou de posição. Irmão, isso é real. Você muda de posição no mundo espiritual. Marcelo, como assim? Vocês lembram da escada de Jacó? A escada de Jacó é o caminho que nós estamos trilhando. O que é que acontece se você sai do chão e sobe no primeiro degrau? Quem é que estava lá em cima sentado no trono? Deus. Aquela escada simboliza Cristo. Cristo é o caminho. E nós estamos numa trajetória, cada dia se aproximando de Deus. Cada dia que você se aprofunda no conhecimento de Deus, você fica mais próximo dele. Enquanto menos você se aprofunda, você fica distante. E tem pessoas que param, tem outros que vai fluindo e vai se aproximando. O que isso acontece? Isso vai trazer amadurecimento, santificação. Você vai ter mais conhecimento daquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Cada dia nós vamos parecer mais com o Senhor, nós vamos amar mais o amor de Deus, nós vamos perdoar mais, nós vamos ser mais quebrantados, nós vamos ser mais humildes, nós vamos ser mais simples. E quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais essas coisas acontecem pela ação do próprio Deus em nós. Mas enquanto mais nós ficamos mais distantes ou estagnamos, paramos, a gente não cresce, a gente não vai, fica estagnado. E a tendência de quem ficar estagnado é cair de uma vez. É cair de uma vez. Nós temos que ter entendimento, você tem que sempre avançar. Você nunca pode parar de avançar. É por isso que a gente não pode parar de orar. Por quê, Marcelo? Porque apesar de nós estarmos em Cristo Jesus, nós estamos numa matéria corrompida. Você ainda é pecador, você só não vive na prática do pecado se nasceu verdadeiramente.
Porque quem não nasceu verdadeiramente do Espírito vive no pecado, vive na vida de pecado ainda. Mas quem nasceu não vive mais no pecado, porque a palavra está na pessoa. A semente está na pessoa. E a pessoa não vive na prática do pecado mais. A pessoa peca, mas não vive na prática do pecado. Amém? Então, é isso que faz toda a diferença. Então, o Senhor está dizendo, ó, não se desvie da minha palavra. Não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. O que é que vai nos conduzir? O versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então observe, por que a palavra não pode se apartar da minha boca de dia e de noite? Tudo que eu falo, irmãos, tudo que eu vier fazer por obras ou por palavras, tem que ser para glorificar o Senhor. Você lembra que o Senhor Jesus falou disso? Ó, o que há em abundância do coração, disso fala a boca. Quando nós estamos cheios de palavra, nós temos palavra para falar. Quando nós vamos falar para alguma pessoa, nós temos palavra, porque a palavra já está em nós. Estamos cheios de palavra. Você vai falar com a pessoa, vai sair palavra. Você vai conversar ali, vai sair palavra. E aquela pessoa já vai ser ali edificada pela palavra de Deus. Meditar na lei. Você vai absorver palavra meditando. Vai absorver palavra meditando. Como que eu vou saber o que está escrito? Meditando. Vocês lembram que Jesus usou a autoridade da palavra para sobressair na tentação no deserto. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Vocês vão ver Jesus dizendo, está escrito. Satanás vinha mais uma vez. Ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está usando a autoridade da palavra para sobressair a tentação de Satanás. Jesus está usando a autoridade da palavra, está escrito. E o Senhor está falando aqui para Josué. Faze conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo. Não é algumas coisas. Eu não tenho que obedecer parte dos mandamentos. Eu tenho que obedecer os mandamentos na sua totalidade. Ele está falando tudo que está escrito. Primeiro, não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita. Eu tenho que meditar. Porque você vai conhecer o caminho que você deve seguir para você prosperar na terra através do que está nas profecias, nas escrituras, as profecias que está inserido nas escrituras. A Bíblia, ela existe para um único propósito. Qual, Marcelo? Eu vou explicar para você. O homem ele foi desconectado de Deus. O homem não vive mais com Deus. Deus expulsou o homem do Éden. Certo? Deus expulsou o homem do Éden. O homem não tem mais conexão com Deus. O homem agora é um ser vivo, mas está morto espiritualmente. A morte entrou na hora da desobediência. O homem morreu. Adão e Eva morreu espiritualmente. Consequentemente, veio a morte física e, obviamente, a morte eterna, claro, se não houver arrependimento. Certo? Agora, como que Deus vai conduzir, uma vez que Deus está desconectado do povo, mas Deus tinha um plano já de salvação, tudo montado. Já tinha tudo preparado para o Senhor resgatar a sua criatura novamente. Então, como que Deus vai conduzir o povo? Se Deus está desconectado, Deus não pode estar toda tarde agora falando com o homem. Porque o homem se separou. Porque o que separa o homem de Deus é o quê? O pecado. Profeta 59, versículo 2 do profeta Isaías. Os nossos pecados, as nossas iniquidades faz separação. Rompe a aliança. E a santificação, Marcelo, a santificação faz isso. A santificação nos aproxima de Deus. O pecado separa, a santificação nos une. Faz nós ser um só com o nosso Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus traz os mandamentos para poder guiar o homem na terra. Deus traz os mandamentos para poder guiar o homem primeiro na dimensão espiritual, porque nós somos compostos de duas dimensões, espiritual primeiro e física. Todas as bênçãos nós fomos abençoados aonde? Na terra? Não. Se você for para Efésios capítulo 1, versículo 3, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos aonde? Na terra? Não. Nas regiões celestiais, ou seja, diante de Deus, no mundo espiritual. Tudo tem origem em Deus. Então nós não somos... Quando você é abençoado na terra, essa bênção não veio da terra. Essa bênção veio da dimensão espiritual.
Veio da parte de Deus. Quando Deus abre uma porta para você de emprego, um exemplo, essa porta não foi aberta primeiro na terra. Essa porta foi aberta diante de Deus. Deus abriu a porta na dimensão espiritual para você. Mediante o quê? A palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele fala da porta da graça. Primeiro, tá? Porque quando Deus fala dentro da Bíblia, ele vai falar sempre em duas dimensões. Ele nunca vai falar só do plano físico ou só do plano espiritual. Ele vai falar sempre das duas coisas. Um exemplo, quando ele fala vai ter com a preguiça, ele está falando de pessoa, às vezes, que é preguiçoso com a vida espiritual, trabalha, tem o seu trabalho normal, é trabalhador. Mas em relação às coisas espirituais não busca, é preguiçoso. Ou, às vezes, a pessoa é preguiçoso em uma parte ou nas duas. Então a palavra sempre vai falar na dimensão espiritual e depois na dimensão física. Porque a bênção está diante de Deus, está em Deus. E ela se manifesta na terra. Quando nós desobedecemos a palavra no mundo espiritual, a gente fica vulnerável. E Deus ele não pode trabalhar na nossa vida, porque Deus não é convivente com o pecado. Um exemplo, se eu pecar, eu sou um servo de Deus, e se eu cometer um delito, um pecado, Deus vai me perdoar, a pessoa vai me perdoar, mas aquilo lá vai vir uma consequência. Eu infringi uma lei, eu transgredi a lei, e então isso virá consequência para a minha vida. Então, muitas vezes, muitos servos de Deus não prosperam porque não entendem isso. Eles entendem que a gente só tem que ir para a igreja, que eu estou na igreja, que eu estou batizado. Tudo isso é bênção e precisamos, e tudo isso é mandamento. Mas, irmãos, a gente tem que estar enquadrado dentro da palavra. Não tem como fugir dela. Jesus estava falando disso aqui na tentação. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem vive também de pão, mas não só de pão. Por quê? Porque existe a parte espiritual. Jesus estava ali buscando o espiritual. Jesus não estava com a visão, o foco na cor da terra, não. É por isso que o diabo mostrou o reino. O diabo foi mostrar o que para ele? Os reinos do mundo, as delícias do mundo. E o que é que atrapalha o homem de Deus, a mulher de Deus? As coisas do mundo. As coisas do mundo nos tira do propósito, nos sufoca, nos impede de viver o propósito da maneira certa. Entendeu? E quando eu falo das coisas do mundo, nem sempre é pecado, mas são coisas que te sufocam. Te impede, você não consegue progredir, você não consegue avançar, a pessoa não consegue orar direito, a pessoa não consegue jejuar, a pessoa não consegue ler a Bíblia. Por quê? Porque está sufocado demais com muitas coisas do mundo e não prospera. Então, é a lei, é a palavra de Deus. A palavra que vai fazer prosperar. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. O verbo se fez carne. A palavra se fez homem. É a palavra viva, ela teve entre nós em carne como eu e você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui 1 Reis. Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis. Vamos ler alguns pontos aqui. 1 Reis, capítulo 17. Para a glória de Deus. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Para adiantar, eu já vou aqui lendo. Amém? Está escrito assim, 1 Reis, a partir do versículo 1. Então Elias, o timbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu quero falar algo sobre isso aqui, irmãos. Eu quero falar algo sobre isso aqui, nós vamos continuar a leitura. A gente sempre vê pregadores em cima do altar, falando de Elias como um dos grandes, talvez dos maiores profetas. Foi um grande homem, um grande profeta. E eles usam esse texto aqui para falar que Elias falou, o que Elias falou foi determinado no céu. Foi a palavra de Elias que fechou os céus. E as pessoas ficam maravilhadas. Como que pode um homem ter tanta autoridade que a própria palavra dele, ele falou e Deus assinou em cima. E assim vem os elogios, vem todo aquele alvoroço como algo extraordinário. Irmãos, a glória é de Deus. Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. E não é pelo fato de estar isolado aqui, dentro desse versículo, assim diz o Senhor, que é a expressão usada por todos os profetas, se você for ler no Antigo Testamento,
todas as vezes que vinha a palavra do Senhor, um profeta, a palavra vinha assim: assim diz o Senhor. Era essa expressão. E quando a gente lê, a gente entende que é Deus que está falando. Agora, neste caso aqui, não tem essa expressão. E as pessoas entendem que foi Elias que falou e Deus confirmou. Não, irmãos. Aqui quem falou não foi Elias primeiro. Quem falou primeiro foi Deus. Só que o texto não fala que foi Deus primeiro que falou. Fala só da palavra de Elias. Fala, segundo a minha palavra. Mas será se foi a palavra de Elias que fechou o céu? Vamos ver isso? Deuteronômios, capítulo 18. Vamos ler aqui. O versículo 21 e 22 está escrito assim: e se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Deus está dizendo, muitas vezes a gente se pergunta assim, a gente recebe uma profecia e a gente começa a indagar: Senhor, foi o Senhor mesmo que falou? Foi o Senhor que falou essa profecia, Senhor? Porque não se cumpre. Né? Às vezes não se cumpre porque não chegou o tempo. Ou às vezes não se cumpre porque não foi o Senhor que falou. Tá bom? Isso é Bíblia. 2 pontos que você tem que considerar. Quando Deus usar alguém para trazer uma profecia para você, se ela passou muito tempo, não quer dizer que não foi Deus, porque ele tem um tempo determinado para cumprir. Mas às vezes aquela profecia não cumpre. Quando não cumprir, Deus não falou. Deus não falou. Por quê, Marcela? Porque está na Bíblia. Vamos ler o versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então o Senhor está dizendo disso, ó, quando o profeta falar no meu nome e aquilo que ele falou não acontecer conforme ele falou, essa é a palavra que eu não falei. Agora eu pergunto para vocês, Elias falou e aconteceu. Então quem foi que falou? Obviamente, Deus falou. Deus trouxe a mensagem para ele e ele liberou a palavra depois. Capítulo 20, versículo 20, parte B de 2 Crônicas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede em quem? No profeta? Não. Crede no profeta primeiro? Não. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguro. E crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra, irmão, nós temos que crer no que Deus fala. Quando um profeta fala, é porque Deus antes falou. Então, eu estou trazendo isso aqui para muitos entender que não é a palavra de Elias, é a palavra de Deus. E o que ele falou aqui foi ordenado por Deus. Deus falou e ele entregou aquilo que Deus já tinha falado no oculto do seu íntimo. Deus trouxe a mensagem para ele. Só que no texto não fala. Amém? Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Foi um grande homem, um exemplo. Mas ninguém tem o poder de falar, assim diz o Senhor, e acontecer se Deus não falar. A palavra de Deus não cai por terra e não volta vazia. Se Deus falar para mim, fala isso, aquilo vai acontecer. Não porque eu falei, porque Deus antes falou. Porque Deus nada fará na terra se antes revelar os seus profetas. E esse princípio do Antigo Testamento continua até hoje. Tudo que Deus for fazer, ele vai levantar um e outros e ele vai falar antes de fazer, porque é assim que Deus trabalha. Amém? Vamos continuar a leitura. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, é o versículo 2. Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, isso é muito profundo. A gente fala isso aqui, é muito fácil a gente falar, a gente lê aqui, mas para pensar. Deus ordenou o corvo para alimentar o profeta, o seu servo, por causa da sua fidelidade. Inclusive, o tema dessa live é a fidelidade de Deus para com aqueles que é fiel com ele. Tá? A fidelidade de Deus
para com aqueles que é fiel com ele. Nós temos um louvor que diz que mesmo Deus sendo, mesmo nós sendo infiel, Deus ele é fiel. Irmão, se a gente for infiel, Deus não vai ser fiel conosco. Não existe isso na Bíblia. Deus ele é fiel com os que são fiel a ele. Como que a gente vai ser infiel a Deus, viver uma vida do nosso jeito e buscar a Deus e Deus simplesmente derramar sua graça, sua bênção, sua vitória? Então Deus ele é convivente com o pecado? Quer dizer que Deus ele aceita o pecado? Não, irmão, isso não existe, isso não é Bíblia. Deus ele é fiel com aqueles que são fiel para com eles. O mesmo texto que eu li anteriormente, do capítulo 3, o versículo 8 de Apocalipse, que o Senhor colocou uma porta, conheço as tuas obras, Deus conhece o que você faz. Deus conhece a minha vida no meu cotidiano, o que eu faço no oculto. O conhecer as obras, Deus está dizendo, eu conheço o teu cotidiano. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar, como que tu é dentro da tua casa, no teu trabalho. Eu conheço as tuas obras, eu conheço os teus feitos. E conhecendo, ele disse, eu estou colocando uma porta diante de ti. Porque tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardando a palavra. Ou seja, quando nós guardamos a palavra, nós confessamos o nome de Jesus. Quando nós negamos a palavra, nós negamos o nome de Jesus. Então isso é o quê? Fidelidade. Ser fiel até a morte. Apocalipse 2, verso 10, a parte final. O Senhor está trazendo para a igreja um direcionamento de coisas que iam acontecer no futuro. Ele disse, Satanás vai jogar vocês na prisão. Vocês vão passar luta, vocês vão passar provação. Vocês vão ser perseguidos um período de 10 dias, que é um período, que é um tempo. Mas ser fiel até a morte, ou seja, se for para morrer no cárcere, preso, que morra, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a salvação, as bênçãos terrenas, elas são condicionais. Ou seja, é à medida que eu sou fiel a Deus, que Deus vai ser fiel a mim. Deus está dizendo, ser fiel até a morte, eu vou te conceder o prêmio maior, que é a coroa da vida. Que morte? Morte física. Quantos não morreram? Naquele momento que estava sendo direcionado aquelas cartas. Quantos não estavam morrendo? Degolado, queimado, trucidado, arrastado pela cidade de Roma. Mas o Senhor traz aquela palavra de direcionamento e conforto. Ser fiel até a morte. Eles vão lançar vocês na prisão. Luta, irmãos. Perseguição. Provação. Então Deus ele é fiel para com aqueles que é fiel para com eles. Amém? Deus ele é fiel para aqueles que é fiel para com eles. Observe que Deus ele cuida, irmãos, daqueles que é fiel. Não se preocupe. Aqui nós temos um homem fiel que fazia a vontade de Deus. Deus ele usa esse homem para trazer um juízo sobre o seu povo. Porque o povo estava vivendo no pecado e na idolatria. Deus levanta esse profeta para trazer uma mensagem, mensagem de juízo para tratar com o povo, para trazer o povo ao arrependimento. Porque todas as mensagens de juízo de Deus para o seu povo em períodos determinados, que são períodos de apostasia, são mensagens para trazer o povo ao arrependimento. E Deus trabalha em quê? Deus vai tocar na terra. Ou seja, Deus vai impedir a chuva. Deus cerra o céu, não tem chuva, então a terra não produz. Pelo um período de 3 anos e meio, segundo o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, se não me falha a memória. Foi um período de 3 anos e meio, não houve chuva, segundo a palavra que o Senhor dera ao profeta. Não houve chuva, pelo um período de 3 anos e meio. Isso está aqui em Tiago, né, que, o versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu. Por quê? Porque ele estava debaixo da autoridade, palavra direcionada. Fala que eu vou confirmar. Entrega que eu vou confirmar. Quando Deus, irmão, falar, tenha convicção. Se Deus falar e fala isso, prega isso, entrega isso, entregue. Entregue, você tem a convicção que foi Deus que falou, porque aí é onde entra a sensibilidade. Às vezes a gente fica confuso. Eu não sei se foi Deus, eu não sei se é um sentimento, se é uma vontade, porque a gente tem isso, né? Não, eu não falei porque eu fiquei sem entender se foi um sentimento, um pensamento, como se alguém estivesse falando. Não, não é alguém não, irmão, é o Espírito Santo. Se você sabe disso pela sua vida que você tem, porque através da sua vida espiritual, você tem a sensibilidade ao Espírito Santo.
O Espírito Santo, quando ele falar, você vai ter convicção. Por causa de quê, Marcelo? Da sensibilidade, da busca. É aí onde faz a diferença a busca com profundidade. Você se aprofundar mais. Se você se aprofundar mais, você não vai pensar duas vezes quando o Espírito Santo falar. Entregado para você, fala isso, é ele que está falando. O profeta, Deus entregou, ele foi lá e entregou, segundo a minha palavra, porque estava debaixo da palavra, da autoridade da palavra. Então, se você busque com mais essa visão de você ter mais essa sensibilidade para quando Deus falar, você não ficar pensando, não, se assim foi Deus, não, eu acho que foi só um pensamento. Não, eu não vou falar, aí a irmã não é edificada, o irmão não é edificado porque Deus falou algo e a pessoa reteu. E por isso tem muitas pessoas pagando preço dentro da igreja. Guarde isso. Tem muitas pessoas, Deus tratando porque está retendo o que não é seu. Então entregue em nome de Jesus Cristo. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Querite, irmão, significa no hebraico cortar, colocar no tamanho certo. Por que que Deus está levando esse homem para o Querite? Era um período que Deus estava escondendo o profeta. Tem períodos na nossa vida que Deus vai te esconder. Você não vai estar em evidência. Você mal vai pregar, vai louvar, vai exercer o teu ministério. É um período que Deus vai te esconder. Marcelo, por que que Deus esconde a gente muitas vezes? Deus esconde para colocar no tamanho, para cortar, para moldar, porque o querite significa isso. O nome querite, Deus leva ele para lá. Observe, irmão, que ele é um servo de Deus fiel, mas ele está sofrendo junto com o povo. Ele está sofrendo, Deus está cuidando? Tá, mas ele está sofrendo junto com o povo. Primeiro, ele tinha casa, mas agora ele não está indo na casa dele. Ele está numa caverna, sozinho, sem ninguém por perto para conversar, longe da casa dele. Ele tinha uma casa, ele tinha família, entendeu? Então observe que a responsabilidade do propósito de Deus, o chamado de Deus sobre as nossas vidas, vai trazer muitas vezes para a nossa vida isso, separação. Às vezes você vai querer estar no meio de multidão, no meio de amizade com algumas pessoas, você não vai poder estar, porque Deus não vai permitir. Às vezes você se pergunta, mas por que que minha vida é tão isolada? Por que que minha vida é por causa do chamado e o propósito do chamado? É por isso. É separado, é diferente. É separado. E esse período é um período que Deus está trabalhando. Parece, eu tenho a impressão que Deus me colocou de lado, que Deus me escondeu, que parece que todo mundo sumiu, desapareceu, as amizades que eu tinha sumiu. Deus está trabalhando nesse tempo presente com você, com o propósito de te colocar no tamanho. Por quê? Porque o profeta aqui era parte do ministério dele. Deus haveria de usar 3 anos depois ainda com grande autoridade, muito mais elevado do que agora. Depois de 3 anos e meio, tem a batalha lá contra os 450 profetas que comiam da mesa de Jezabel. Obviamente, ele precisava de autoridade muito maior da parte de Deus para poder entrar naquela peleja. Tem momento da nossa vida, irmãos, que nós vamos ter que ser separados, colocado de lado, para Deus trabalhar pessoalmente conosco, para nos capacitar, para depois de um tempo a gente continuar o ministério. Por quê, Marcelo? Porque Deus quer usar de uma maneira diferente. Mas para Deus usar de uma maneira diferente, Deus precisa cortar algumas coisas da nossa vida. Deus precisa tirar algumas coisas da nossa vida. Alguns restolhos, alguns galhos secos precisa ser arrancado da nossa vida. Isso é um tratamento. Isso é Deus colocando, alinhando com a plena vontade dEle. Então, se você se encontra neste momento como uma pessoa solitária, uma serva de Deus, não se preocupe. Deus está dizendo, você está no meu querite. Eu estou cuidando de você, não se preocupe. Não, eu tenho saudade de pregar, eu tenho saudade de louvar. É só um tempo. É só um tempo. Quando você voltar a pregar e louvar, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque você passou pelo processo. Não existe propósito, cumprimento de propósito de Deus na vida do homem na terra sem passar por processo. É a parte que ninguém quer.
É a parte que muito se esquiva para um lado e para o outro, não aceita Deus trabalhar. E retém, se prende, se limita. Não se limita. Se Deus te colocou numa situação de desconforto, porque a nossa natureza é uma natureza que quer conforto. A nossa natureza quer gozo. Mas quando Deus nos coloca numa situação de desconforto, para trabalhar no nosso caráter, a gente não quer. Eu estou falando a gente, eu não estou falando vocês. Não é assim na nossa vida? Ah, Senhor, a porta agora se fechou. A enfermidade bateu na minha porta. Estão me perseguindo, a minha agenda se fechou. Não prego mais em lugar nenhum, não louvo. Não se preocupe. Deus está colocando você sob medida. Para chegar no tempo determinado, nome do Senhor ser louvado através do teu ministério. E observe, Deus esconde ele. Deus está trabalhando, ele está fazendo o quê? O Senhor está dando pão por medida. Pão por medida, guarde isso. Elias está comendo pão por medidas. Tem muito crente que entende que servir a Cristo é viver sempre na abundância. Eu falei, viver sempre na abundância. Lembrando que Jesus falou em João 10:10, que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Essa abundância, eu repito, como eu falei anteriormente, é abundância espiritualmente primeiro, tá? De cima para baixo, tá? De cima para baixo, primeiro, e obviamente vai ter abundância também na terra. Vai ter fartura na sua casa. Vai ter dias que você vai se alegrar. Fartura na mesa, fartura na família, fartura no relacionamento, fartura com os irmãos. Vai chegar esse momento, vai chegar esse momento. Mas antes de chegar esse momento, tem um tempo de escassez. Porque o tempo de escassez, Deus está provando quem é e onde está os verdadeiros adoradores. Quando a Bíblia fala no capítulo 4 de verdadeiros adoradores, é porque existe o falso. Existe o falso adorador. Mas em tudo na vida existe o verdadeiro e o falso. E tudo que você vai ver Jesus ensinando na primeira aliança, no Novo Testamento, é um contraste entre falsa espiritualidade e verdadeira espiritualidade. Sempre está comparando o seu discípulo, fazendo contraste com os fariseus. Os fariseus viviam o quê? Uma falsa espiritualidade. E ele falava para o seu discípulo, se vocês não excederem a justiça desses homens, dos fariseus, de modo algum, vocês vão entrar no meu reino. Não vão entrar. Então veja, ele está fazendo sempre um contraste da verdadeira espiritualidade e da falsa espiritualidade. Tem um tempo que Deus é o tempo que Deus prova. Olha o que Jesus ensina na lição, na oração do Pai Nosso. E esse princípio ele segue no Novo Testamento. Tudo que está na primeira aliança, o princípio segue no Novo Testamento. Ele está escrito assim, capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus trouxe isso da onde? Olha o que o profeta está vivendo aqui. Deus falou disso, ó, vai para lá. Direcionamento. Como tu faz a minha vontade, eu cuido de você. Como você anda dentro da minha vontade, eu cuido de você. Sai daí e vai para o lugar determinado e fica lá. Porque eu vou cuidar de você lá naquele lugar. E como que Deus cuida, irmãos? Deus vem de uma maneira, irmão, para nos suprir que a gente nunca espera. Guarda isso no seu coração. A bênção de Deus para suprir a sua necessidade, pois nós estamos falando aqui de campo espiritual e do campo físico, ou seja, de bênção espiritual e de bênção material. O contexto está falando dessas duas coisas, da bênção, da prosperidade. Nós precisamos do alimento, da comida, da porta aberta. O Senhor está falando dentro desse contexto disso também. Mas antes está falando do espiritual. Ele está tratando do espiritual primeiro, para depois chegar na bênção, na fartura. Preste bem atenção. O Senhor sempre vai se manifestar de maneira que você não espera. A bênção para suprir a tua necessidade, você que está passando alguma necessidade, privação nesse momento, vai vir da onde você menos espera. Você vai pensar que vai vir de um lado, porque quando a gente está na necessidade, passando privação, a gente começa a pensar, será se vai vir de ciclano? Será se Deus vai usar aquela pessoa? Será se Deus vai usar alguém, um irmão tal, um irmão B? Não vai usar nenhum desses daí. Deus vai vir de uma maneira que você vai ficar assim, boca aberta, caído. Deus vai fazer isso. O pão nosso de cada dia. Dependência de Deus. Pão nosso de cada dia é diferente de você ter no celeiro lá uma compra por mês. Isso aqui é viver pela fé, na dependência. O profeta era visitado meio-dia,
E o profeta era visitado ao cair da tarde. Os covos, não era um covo, os covos, não se sabe quantos, vinha com pão e vinha com a carne. Porque Deus vai preparar o pão. Eita Jesus. Deus vai preparar o pão, vai preparar o seu feijão, o seu arroz e também a sua carne. Não se preocupe, Deus vai usar um covo. Marcelo, por que Deus usa um covo? Porque Deus, ele faz as coisas de uma maneira que para nos surpreender, para nos impactar. Dentro das Escrituras, no capítulo 11 de Levítico, covo é um animal impuro. É um animal impuro, porque o corvo ele se alimenta de bicho, de carniça, de lixo, de cereais, um monte de coisa ele se alimenta. Inclusive coisas, né, que são coisas potrificadas, coisas podres. Outro exemplo bíblico está lá no capítulo 8, versículo 7 de Gênesis. Quando Noé abre a arca, ele solta um corvo. Mas o corvo vai e não volta. Por que o corvo vai e não volta? Porque o corvo ficou em cima dos corpos mortos que morreram do dilúvio. Os corpos já estavam ali cheirando mal, potrificado, e um dos alimentos do corvo são coisas imundas. Isso o Senhor está trazendo para nós a seguinte coisa. Deus ele vai usar a pessoa que não é crente, que não é servo dele, ainda para te abençoar. Guarde isso. Deus vai usar a pessoa que não te serve ainda, que vive na imundícia, no pecado, porque não conhece a verdade. Deus vai usar esta pessoa para vir até você trazer o suprimento, para suprir a tua necessidade. Guarda isso que eu estou falando. Deus vai fazer isso. Deus vai usar uma pessoa, vou repetir, que não é servo dele, que não é serva dele, e para suprir a tua necessidade, e você vai ficar de boca aberta e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Mas ainda eu não cheguei na melhor parte dessa mensagem, que é a parte de fidelidade a Deus. Que é a parte de fidelidade a Deus. Preste bem atenção, ainda não cheguei. A provisão, a porta se fechou. Verso 7. E sucedeu que passando o dia o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Observe, a provisão do profeta acabou. E agora? É aí onde entra, irmão, a fidelidade. Aí é onde entra a fidelidade. Por ser fiel, Deus dá outra direção. Uma porta se fecha aqui, outra abre na frente. Não se preocupe. Se a porta fechou para você daqui hoje, não se preocupe. Por causa da tua fidelidade para com Deus, Deus é fiel com você. E por isso Ele vai abrir outra porta lá na frente. Não se preocupe. Ele dá um direcionamento para o profeta. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. Direcionamento. Verso 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Observe que Deus está falando para ele. Ele ainda está no Querite. Não chegou ainda na cidade, Deus já está dizendo, ó, eu já ordenei uma viúva. Deus está dizendo, eu já falei para a viúva para te sustentar. E vamos ver qual é a situação que ela vai estar quando ele chegar lá. Verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou, e ele a chamou e disse-lhe, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Verso 11. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse-lhe, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Teu Deus, porque ela era uma gentílica, não fazia parte do povo judeu. Porém, ela disse, viva o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Eu vou preparar para mim, ela está dizendo, eu vou preparar para mim e para o meu filho. A palavra dela. Para que comamos e depois morramos. Ela ia comer, porque só o que tinha era aquilo lá. Não tinha mais providência, por causa da seca. Porque, irmãos, nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo um período de seca. Nós estamos vivendo esse período. A mulher não tinha mais alimento. A mulher não tinha mais providência. A situação é tão deplorável dessa viúva.
Imagina, irmãos, a gente lendo isso aqui é diferente, mas se a gente entrar na mensagem, se você entrar dentro do contexto, imagina o coração desta mãe. Imagina o coração desta mulher que já é viúva, já tinha uma perca para trás, já tinha perdido o marido. Agora está numa situação com o filho, não tem nada para dar para o filho, a não ser algo para fazer e somente aquilo, não tem mais nada, é somente aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite para misturar ali e fazer o bolo. E comer e dar para o seu filho e depois morrer, porque não tinha mais nada. Agora para pensar, você que é mãe, para pensar. Entra no contexto, entra na história. Porque é muito fácil a gente pregar isso aqui, difícil a gente viver isso. Você que é mãe, que tem filho, para pensar, seu filho pedindo algo para você comer, para comer, e você falar que não tem, e ver seu filho morrer à míngua. Morrendo aos poucos, passando necessidade. E observe, Deus está usando um profeta para mudar a história desta viúva. Guarde isso. Deus está usando o profeta em tempo de seca, de dificuldade. O profeta também está passando limitações, não está passando necessidade, porque Deus está suprindo. Mas ele está passando por privações. Mas mesmo dentro todo esse cenário de dificuldade, Deus está usando ainda o profeta para mudar a vida de pessoas. Você sabe qual é os momentos que Deus vai mais usar o servo e a serva de Deus? É nos momentos de dificuldade. E muitas vezes a pessoa não entende. Eu estou precisando de um abraço e o Senhor manda eu abraçar. Eu estou precisando de ouvir uma palavra e o Senhor manda eu pregar. Eu estou precisando que alguém ore por mim e o Senhor manda eu orar para a pessoa. É exatamente isso. Vai ser sempre dessa forma o trabalhar de Deus. Por quê, Marcelo? Porque quando você diz que não aguenta mais, que você já está quebrada, arrebentada, destruída, se sentindo a menor pessoa do mundo, é aonde a graça entra para você entender que nem é você nem eu, é graça. É a graça que faz. É aonde o poder do Senhor se aperfeiçoa. É na fraqueza. É aquela fraqueza que o Senhor está falando ali para Paulo. Porque Paulo estava se exaltando por causa das excelências. Isso é uma das coisas que nós fazemos se a gente não vigiar. Se exaltar pela maneira que Deus usa, por causa das revelações, das visões. E a gente começa a engrandecer, porque a nossa carne não tem nada de bom. Mas o Senhor, ele entende a dependência de Deus e ele vai orar. Senhor, desvia de mim esse negócio. Desvia de mim esse sentimento maligno. Desvia, o Senhor disse, não, vou desviar não. Não vou desviar, não tem como desviar, não tem como sair dessa matéria agora, não tem como. A fraqueza está aqui. Se a gente não vigiar, a fraqueza nos engole. Então, por isso, a gente tem que se submeter mais e mais. Para poder o quê? Para poder o Senhor controlar a nossa fraqueza. A gente tem que se submeter mais e mais. Se a gente parar de buscar, parar de orar, parar de jejuar, automaticamente os seus pensamentos vai se estendendo para as coisas do mundo. As suas vontades vai se estendendo para as coisas do mundo. Você vai perceber que o mundo está incestado dentro de você. Pensamento mundano, palavra mundana, tudo vem mudando. Por quê? Porque a natureza velha está surgindo, está se levantando, está se erguendo. Por quê? Porque você parou de alimentar o espírito pelo Espírito, através de uma vida de submissão, oração, jejum, vigilância, palavra. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então observa que Deus está usando o profeta em tempo de escassez, em tempo de necessidade, de privação, para mudar a vida de outras pessoas que está pior. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Você tá vivendo uma situação difícil? Está difícil na sua casa? Está difícil no seu relacionamento? Está difícil na sua vida espiritual? Tem pessoas piores. Tem pessoas piores. Muitas vezes a gente reclama da casa que tem. Tem pessoas que estão debaixo da ponte. Muitas vezes que a pessoa reclama do feijão que comeu com arroz no dia de hoje. Mas tem pessoas que ainda não comeu nem um pão hoje. Está difícil? Tem pessoas piores. Estava difícil para o profeta? Estava. Mas a viúva estava no estado pior do que ele. E Deus vai usar ele para mudar a vida dessa mulher. Deus leva ele para lá. Porque Deus sempre vai preparar um lugar. Então observa o verso 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois
fará para ti e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor de Israel. Aqui nós vemos a expressão que a gente falou ao princípio, no capítulo 17, versículo 1. Que ali não está escrito, assim diz o Senhor. Mas aqui o Senhor já traz. Assim diz o Senhor. Não foi diferente no capítulo 17, versículo 1, que não fala, assim diz o Senhor. Mas o Senhor falou, apesar de não estar escrito, foi o Senhor que falou. E ele entregou a palavra. Amém? Então, eu quero falar aqui sobre primícia, fidelidade. Deus, ele é fiel para os que são fiel para com eles. Quero ler aqui, antes de continuar nessa mensagem aqui, o capítulo 2, o versículo 30 de 1 Samuel. Está escrito assim. Olha só. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Irmão, isso é palavra. Fidelidade. Nós vamos ver aqui um ato de fidelidade de uma pessoa que não conhece o Deus que nós conhecemos. Fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, aqueles que me honram, quando nós somos fiéis, nós estamos honrando ao Pai Celestial. Irmão, essa honra, quando você honra a Deus, Deus não precisa da nossa honra. Deus já tem toda a honraria do mundo. Tudo que Deus quer, irmão, é dar o melhor para nós e a gente viver as bênçãos de Deus. Deus não quer que a gente viva no raso a vida toda. Deus não quer que a gente viva na mendigando da vida. Não, Deus não quer. Deus não quer isso para os seus filhos. Deus quer prosperidade para os seus filhos, começando pela vida espiritual, prosperidade espiritual. Pois para com Deus não adianta a pessoa prosperar e não ter a sua presença, não tem nada, a pessoa não tem nada, a pessoa pode ser o bilionário, ser dono de tudo dessa terra, mas se não tem Jesus Cristo, é pobre, é cego, é miserável, esses 5 princípios que está em Apocalipse 3,17. Como dizes tu, sou rico e estou, e de nada tenho falta, e não sabe que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. É uma igreja que falava do nome de Jesus, mas Jesus estava fora dela. Era uma igreja que pregava e tinha multidão, porque multidão, tem muita gente, não significa que Deus está ali. Não, nós tinha uma multidão lá, muita gente, não significa, quantidade não quer dizer que o Senhor está ali. E que ali está sendo pregada a palavra da verdade. E que Jesus está, quem manda naquele lugar. Não. Jesus está falando com a igreja, em Apocalipse 3,17. Ele está falando com uma igreja. A igreja, as igrejas, diz o Espírito, era igreja. E no versículo 21 ele diz, eis que eu estou à porta, no versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ouvir e abrir, porque tem muitos que ouvem, mas não abre o coração. Nós somos casa, ele está usando um princípio para a gente entender casa, bater na porta, nós somos casa espiritual, onde Deus deve habitar dentro de nós. Nós somos templo e casa é a mesma coisa, nós somos casa espiritual. Então o Senhor estava dizendo para aquela igreja, ele disse, eu estou à porta, porque eu estou fora da vida de vocês. Eu não faço parte da vida de vocês, mas eu estou aqui batendo, querendo entrar. Como? Ele bate através da palavra, ele bate através da profecia, ele bate através de um folheto, ele bate através de um louvor, mas a pessoa se fecha e ele não consegue entrar. Então observe que era um povo que falava do nome de Jesus, mas estava longe de Jesus. Era um povo que estava dentro da igreja, mas estava distante do Senhor da igreja. E a gente tem que ter esse cuidado, porque isso pode estar acontecendo conosco aqui. Amém? Então observe, vamos voltando aqui. E ela foi, versículo 15, e ela foi, versículo 14, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Deus usou ele para trazer uma palavra de conforto, uma segurança para aquela mulher. Quando, irmãos, ela ouve a palavra,
quando ela ouve a palavra, o versículo 15, e ela foi e fez. Ela ouviu a palavra, assim diz o Senhor, não vai faltar a providência na tua casa. Não vai faltar, porque o Senhor está dizendo. Mas, para não faltar, antes, você faz primeiro para mim. Você faz primeiro para mim. Esse é o princípio que se segue. Primeiro, capítulo 6, o versículo 33, bem conhecido de Mateus, está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus. É o princípio que se segue. Primeiro, nunca o segundo, primeiro espiritual. O reino de Deus é espiritual. Primeiro espiritual. Por quê? Porque quando você busca o espiritual se materializa na terra. Tudo Deus criou pela palavra. A palavra é espiritual. Quando a palavra é liberada, algo é gerado no mundo físico. Deus tudo criou pela palavra, a partir do nada e a partir de elementos criados. Mas tudo Deus criou e tudo Deus sustenta pela palavra. A mesma coisa é a minha vida. Para me sustentar minha vida espiritual tem que ser pela palavra. Para me sustentar meu casamento tem que ser pela palavra. Para você sustentar o seu emprego tem que ser pela palavra. Para você sustentar o teu ministério tem que ser pela palavra. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. Agora se coloca no lugar dessa viúva. Olha o tamanho da fé que gerou no coração dessa mulher. Irmãos, Deus levantou o profeta para mudar a história dessa mulher, porque o Senhor não quer que ninguém, repito, vive na miséria. Deus não quer que ninguém viva no sofrimento. Deus não quer que seus filhos vivam no sofrimento. Essa mulher estava sofrendo. Essa mulher ia comer aquele pão e acabou. Ia morrer mesmo, como ela falou. Mas Deus trouxe um profeta para mudar a história dela. Mas para Deus mudar a história dela, ela precisava entender esse princípio de dar. Mas sabe qual é o princípio? Dar para poder receber. Tem pessoa que quer receber, mas não quer dar. E ela dá o que, Marcelo? O resto? Não, ela dá primícia. Primeiro, primícia. O que é primícia na Bíblia, Marcelo? É primeiro. Primeiro para Deus. E quando fala de primícia, não se fala só de entrega de dízimo ou de oferta alçada. Não, também dessas coisas. Dízimo você entrega, você está devolvendo, não é seu. Para quem acredita no dízimo. Amém? Oferta é algo você e Deus, é para quem também crê. É para quem crê. Tem muitas pessoas que questionam. Irmãos, salvação, todas as bênçãos de Deus é para quem crê. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Pronto, encerrou. Se você crê, você coloca no altar. Se você crê, eu vou honrar o meu Pai Celestial. Eu vou honrar com a primícia da oração. Primeiro, a minha vida é destinada para o Senhor. Eu vou oferecer a minha vida como primícia para Ele. Primícia na oração, primícia no jejum, primícia da leitura da palavra. Tudo isso são primícias. Primeiro para Deus. Mas tem muitas pessoas que querem algargar as bênçãos de Deus, deixando Deus em segundo plano. Não vai funcionar nunca. Vai continuar no deserto, sofrendo, rodando até cair nele. Entenda esse princípio. Deus nos chamou para nós sermos uma bênção. Abraão, tu serás uma bênção. Abraão, tu serás uma bênção. Eu te abençoarei. Essa bênção está sobre a minha vida e sobre a sua vida que crê. A bênção é dele. Está sobre a nossa vida. Quem é que vai nos abençoar? A bênção é do Senhor. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E tu será uma bênção. Mas primeiro Deus abençoa, para depois eu ser uma bênção. Não tem como eu querer ser uma bênção sem Deus me abençoar. Eu tenho que estar debaixo de uma autoridade, da bênção do Senhor. Então eu vou ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. E tu serás uma bênção. Deus nos chamou para ser uma bênção. Mas nós temos que entender, observe o que essa mulher fez. Ela não tinha quantidade. Ela não tinha mais algo ali separado para poder dar aquele... Ela pegou tudo que tinha e deu para ele. E dando para ele, ela está dando para quem? O que é que Jesus falou em Atos 9? Saulo, por que tu me persegue? Saulo estava perseguindo quem? Os discípulos. Então, quando a gente faz algo para um servo de Deus, para uma serva de Deus, está fazendo para quem? Para Jesus. Você lembra de Mateus 25? Senhor, quando nós te fizemos essas coisas? Fomos te visitar na cadeia, te demos comida, te vestimos.
quando tu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, porque nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor e ao mesmo tempo irmão primogênito. O nosso irmão, como ele é filho de Deus, nós também, todos que estão em Cristo, são filhos de Deus, como Jesus. Como Jesus. Primícia. Primeiro para Deus. Priorize a Deus em tudo na sua vida. E você vai ver no tempo determinado. Eu falei no tempo determinado por Deus. Observe aqui o que aconteceu também na história dessa mulher aqui. É Lucas 21, o versículo 1. Olha o que está escrito aqui. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Verso 2, estou lendo a tradução atualizada. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Verso 3, e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Verso 4, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o seu sustento. Segue-se o princípio na nova aliança. O que a viúva está fazendo aqui? Ela deu tudo o que tinha, depositou no altar de Deus. Falando de oferta. E o que é que Deus fez na vida dela? Por um período de 3 anos e meio, imagina, irmão, que milagre, que coisa extraordinária. Para pensar, você pegar uma botija e você virar ali uma porção todo dia, de manhã, meio-dia, de tarde. A mulher vai lá, vira o vaso, vai virando o vaso 3 anos e meio e aquele vaso não seca, irmão. Irmão, isso é algo para a gente parar e pensar, parece uma loucura isso. É algo sobrenatural. É o que Deus vai fazer na sua vida se você receber essa mensagem. Deus vai fazer algo sobrenatural por causa da prioridade, primícia. Você é uma primícia para Deus. Você coloca a sua vida como primícia. Tudo na sua vida é primeiro para o Senhor. Irmão, no tempo determinado é impossível não prosperar. Deus trouxe fartura na vida desta mulher. Deus trouxe mudança na vida desta mulher. Deus trouxe transformação. Alegria não tinha mais. Paz não tinha mais. Mas ao contrário, angústia e desespero. A ânsia da morte. A morte batia na porta da sua casa. É o que aconteceu aqui. Mas essa mulher creu na palavra. E antes dela fazer para ela e para o seu filho, ela foi lá e fez um bolo pequeno. Isso significa que ela não pegou todo o conteúdo, porque ele não pediu um bolo, ele falou, traz para mim um bolo pequeno. Porque Deus nunca vai pedir algo para você que você não possa dar. Deus sempre vai pedir algo para você que Ele já te preparou, já te deu para você devolver para Ele. Olha que negócio. Deus dá para nós e depois Ele pede para a gente dar para Ele. Deus deu Isaac para Abraão e depois Ele pede Isaac. Provando a fé de Abraão. Imagina se Abraão falou de Senhor, eu demorei tanto para receber essa benção. Senhor, o Senhor me deu essa benção, mas o que o Senhor está pedindo para mim dói demais em mim. Deus nunca vai pedir algo para você que não dói em você. Se não dói, não tem sacrifício. Não existe sacrifício sem dor. Não existe sacrifício sem dor. Guarde isso na sua cabeça. Não existe sacrifício sem dor. Tudo que Deus pede, você já tem para dar. Se Deus pedir, Deus já te capacitou, Deus já te deu para você dar para Ele. Deus não é injusto, irmãos. Ele não vai pedir nada que você não tenha capacidade de oferecer a Ele. Amém? Vamos orar para a gente encerrar essa live, para a glória de Deus, até aqui. Em nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma breve oração para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, te louvamos. Te agradecemos, meu Deus, por esta palavra poderosa, por o Senhor falar ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha confirmar na terra esta palavra. Essa palavra tem direcionamento. Essa palavra há de se cumprir, Senhor, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos, visitando, meu Deus, cada um, meu Pai, dos meus irmãos e irmãs que estão nessas lives. Abençoa, meu Deus, visita, meu Pai, o seu celeiro neste momento.
Visita, meu Pai, a sua cozinha. Visita, meu Deus, o seu lar neste momento, com a providência, com a vitória. Realiza, Senhor, meu Deus, uma obra poderosa na vida do teu servo e da tua serva. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão passando por luta, tribulação, dificuldade, não está entendendo o propósito, não está entendendo o período de seca, não está entendendo o momento que está vivendo, o momento, Senhor, onde o Senhor está separando, o Senhor está levando os amigos que aparentemente eram os amigos, o Senhor está tirando de perto, o Senhor está selecionando as amizades, o Senhor está trabalhando de uma forma poderosa, porque os teus planos não podem ser impedidos. O diabo, ele usa circunstâncias, meios, pessoa, para colocar na nossa vida, para atrapalhar o propósito. Jesus, o diabo, ele usa pessoa para atrapalhar o propósito, para colocar na nossa vida, para impedir o propósito do Senhor na nossa vida, mas os teus planos não pode ser impedido. Por isso, o Senhor, meu Pai, cria a situação, o Senhor coloca em tempo de solidão, sim, o Senhor separa, o Senhor esconde no querite, o Senhor alimenta de maneira diferente, que a pessoa não vai entender, muitas vezes não entende, por isso muitas vezes questiona. Meu Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu oro, eu busco, como se isso, Senhor, fosse o motivo da gente viver uma fartura plena, mas isso não é, porque o Senhor falou, o Senhor passou necessidade, o Senhor privou, o Senhor passou privação, o Senhor foi traído, o Senhor se privou de si mesmo para jejuar e fazer a vontade de Deus. O tempo de privação que está faltando a comida na mesa, está passando algumas privações, Deus está dizendo: jejua, sacrifício, aproveita o momento e jejua, porque eu estou trabalhando ao teu favor, eu estou operando na tua vida. Eita Jesus, estenda as tuas mãos, trabalha, Senhor, e continua trabalhando de uma forma poderosa na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Às 11 horas da noite estaremos na oração, estaremos orando aqui. A Sara Ferreira está aqui, né? É a sobrinha da Sônia, a Sara Ferreira. As minhas esposas estão falando que é sobrinha dela. Os irmãos que quiserem participar, irmão, das orações 11 horas da noite, Zé Firino, Amaro também. É meu ex-cunhado. Ex-cunhado da pai da Sara. Ah, é o pai da Sara. Pai do Senhor, Zé Firino, Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe a Sara. Amém? Como ele vai pregar, que ele prega, que é uma benção. Oh, sério? É. Então já está aí o convite aí, Zé Firino. A gente tem culto. Sara também vai pregar. A gente tem culto nas segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira em 3 horários, pelo aplicativo Meet. Tem sido uma benção, como também a gente tem oração todos os dias, 11 horas da noite, tudo pelo aplicativo Meet. Deus tem trabalhado e está trabalhando de uma forma poderosa nessa obra, aproveitando essa oportunidade aqui, que estou conhecendo o Zé Firino aqui pela live, né, como também a Sara, sua filha. Eu estendo esse convite a vocês para estar qualquer dia aí, para estar aí trazendo uma mensagem qualquer dia, tá bom? Eu vou deixar meu número para vocês aí pegar e depois me chamar no WhatsApp, tá bom, Sara? Tá bom, Zé Firino? Anota meu número aí, do meu WhatsApp, para vocês chamarem a gente marcar um dia para vocês estar ajudando a gente nessa obra. Amém? As irmãs que estão aqui, que vocês estão ouvindo. Oi. Eu passei até quase meio-dia jejuando. Ó, que bênção. Eu entreguei meu jejum. Amém, gente. Amém. Amém. E tem um jejum mesmo. Glória a Deus. Continua nessa fiação aí. Amém? Zé Firino, e Sara, o meu zap é de Campinas, né? DDD 19 9289 3982. Anota aí para vocês me chamar daqui a pouco e a gente conversa melhor. Para você estar somando com a gente aqui, a gente precisa da ajuda dos irmãos. As irmãs que estão aqui, que vocês estão ouvindo na plataforma do Facebook, elas estão aqui pelo aplicativo Meet. Todas elas aqui participam desses propósitos, pregam, oram, abrem culto. Aqui está todo mundo aqui envolvido na obra, aqui para a glória de Deus. Deus tem levantado as irmãs, está levantando para fazer a obra dele, a vontade dele. Então, vou repetir aqui o número, DDD 19 9289 3982. Tá bom, Zé Firino? Entre em contato, a Sara também. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a Mara, a Elane, a Janiele, tá bom? A Débora.
Tem mais algumas pessoas aqui também, aqui, deixa eu ver aqui. A Raimunda está aqui também. A Raimunda, a Miriam também. Deus abençoe, Miriam. A Maria Givaneide também está aqui. Deus abençoe a Liliane, Janiele. Amém, gente? Deus abençoe e guarda essa palavra no coração de vocês, que eu creio que essa palavra, ela tem direcionamento. Eu tomo posse da palavra do Senhor. Amém? Até às 11 da noite. Deus abençoe. Fica na paz.